Olá, bem-vindo à nossa videoaula sobre posicionamento. Essa videoaula compõe o curso de pós-graduação e especialização em marketing do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui, professor Thiago Meneghel, da disciplina Mercados, Segmentação e Posicionamento, com auxílio da Grace, nossa intérprete de Libras. Bom, vamos iniciar essa videoaula dando uma pequena pincelada em conceitos que nós já vimos em videoaulas anteriores: mercado e segmentação. O que é mercado? Mercado é o local onde a oferta encontra a demanda, mas para os estudiosos, para os profissionais de marketing, o mercado se configura como praticamente sinônimo de demanda. Por quê? Porque a oferta é feita pela própria empresa. Então, o que nos interessa quando a gente estuda o mercado, quando a gente dá atenção para o mercado, é claro, levar em consideração as outras ofertas que são feitas, os concorrentes e a própria oferta, a gente vê isso no marketing, mas aqui quando a gente fala de mercado, a gente está olhando de forma especial aí para o nosso público-alvo, para o nosso mercado-alvo. E aí, nesse sentido, o mercado é um grupo de consumidores que tem necessidades e interesses similares. Não basta ter um interesse e o desejo por um determinado produto. Precisa ter poder aquisitivo e disposição para comprar. Muito bem, esse é o conceito de mercado. Nós vamos rever agora também o conceito de segmentação. E o que é segmentação? É você pegar esse mercado, que nós falamos há pouco, esse grupo de pessoas que tem o desejo por um produto, que tem condições de pagar e está disposta a comprar, e separar em grupos, com características semelhantes, a fim de que você possa construir um mix de marketing, produto, preço, prazo, promoção, específico ou mais eficiente ou mais assertivo para esse grupo que é mais homogêneo. Correto? Então, segmentação de mercado é o processo de agregar indivíduos ou empresas com características similares relacionadas ao uso, ao consumo ou ao benefício de um produto ou serviço, entre outras questões. O resultado da segmentação de mercado consiste em grupos de clientes denominados segmentos de mercado. Vamos aqui a duas questões interessantes sobre segmentação que nós já falamos na videoaula passada, mas é importante rever. Uma primeira consideração é: se você não tem a segmentação de mercado, você atua em quê? Marketing de massa, Só que nós vimos na videoaula passada que o marketing de massa, ele atualmente é praticamente impossível. Por que ele é impossível? Porque é muito difícil você encontrar um canal de comunicação, uma mídia, que consiga alcançar todos os públicos, de todas as regiões, de todo o poder aquisitivo, de todas as idades, correto? Atualmente, o advento aí do mundo digital, online, trouxe aí canais pagos, os canais de televisão fechada, YouTube, redes sociais, Então, como é que você até pode tentar fazer um produto que fosse aí para todos, Então, o P de produto lá do mix de marketing até pode ser pensado em termos de marketing de massa, o que eu não recomendo, mas até é possível. Mas como que você vai se comunicar com todo mundo? Isso está muito complicado atualmente, praticamente impossível de ser feito, Então você precisa segmentar, porque cada público está numa mídia diferente, está num canal diferente, e aí você precisa fazer uma linguagem de comunicação específica, Precisa adaptar todas as suas estratégias do mix de comunicação
para cada mídia, para cada canal, para cada público e por aí vai, certo? Então, hoje segmentar é obrigatório, não se tem mais opção nesse sentido. Bom, e uma outra coisa muito relevante em termos de segmentação é que o marketing se faz, né, basicamente, se pensando o mix de marketing para o público-alvo, né, ou para públicos-alvo, correto? E como que eu encontro o meu público-alvo? Através da segmentação. O público-alvo nada mais é, né, do que você, depois de segmentar o mercado, definir em quais segmentos você vai atuar. Quais segmentos são de interesse para a organização. E como escolher isso, e quais os motivos, enfim, e como fazer isso nós vimos em videoaula anterior. Recomendo, né, que você assista aí a videoaula anterior. Vamos falar agora de posicionamento, né? Da mesma forma que nós começamos a conversar sobre segmentação, e para falar o que é segmentação, primeiro a gente disse o que não era segmentação, que no caso era o marketing de massa, né? Aqui no posicionamento nós vamos fazer algo bem parecido, né? Nós vamos primeiro, antes de falar o que é posicionamento, nós vamos falar o que não é posicionamento. E não é posicionamento, diferenciação. Muitas pessoas confundem posicionamento com diferenciação. E nós temos que entender que são conceitos diferentes. Vamos começar então com diferenciação. O que é diferenciação? Diferenciação é o processo de adição de um conjunto de diferenças significativas e valorizadas pelo público-alvo para distinguir a oferta da empresa das ofertas de seus concorrentes. Preste atenção em dois conceitos importantes. Primeiro, diferenças significativas, né? Então, não basta ser uma diferença que a empresa acredita, né, que é percebível, ou que ela acha, o nosso produto tem essa qualidade, o da concorrência não tem. O nosso produto tem uma embalagem diferente, ou do concorrente não tem. A grande pergunta é, isso é significativo para o público-alvo? Né? Não basta ser significativo para a empresa, precisa ser significativo para o público-alvo. E mais do que ser significativo, né? Mais do que ser percebida pelo público-alvo, isso traz valor para o seu produto? Traz algo que o cliente realmente vê que aquela diferença tem um valor, né? É algo positivo, é um ponto forte do seu produto, porque também não adianta nada você ter uma diferença que sequer o público-alvo percebe que é diferença, não é significativo. E também não adianta de nada você ter uma diferença, né? Ter um diferencial, realizar uma diferenciação que o público-alvo até perceba, mas que ele não dá valor nenhum para isso, né? Ele percebe que é diferente, mas não dá valor. Isso é ruim, principalmente se essa diferenciação aumentar os seus custos, né? Então, você às vezes aumenta o custo de produção, de distribuição, enfim, né? Porque várias características aí de diferenciação. Você aumenta os seus custos e isso não converte em algo que o consumidor dê valor. Logo, não é algo que deve ser implementado ou mantido. Então, como que você pode diferenciar aí o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, né? Essa diferenciação, ela pode acontecer no próprio produto, né? Nós vamos ver nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente, né? Mas então o produto pode ter uma forma, pode ter um peso, pode ter um tamanho, né? Um volume diferente, né? 1 litro, 2 litros, enfim, né? Então você pode ter uma diferenciação no produto, certo?
Além disso, você pode ter uma diferenciação no serviço. Então, o produto ser muito semelhante, né, ao dos concorrentes, mas você tem uma entrega diferenciada, um processo de pedido diferenciado, né, um serviço que diferencia aí o seu produto dos demais. Você pode ter, então, uma diferenciação para o pessoal, né, para o atendimento. Isso aí poderia ser incluído dentro do serviço, mas é um item tão importante que foi aí separado, né, pelos doutrinadores do marketing. E aí você pode, né, por exemplo, numa sapataria, você tem lá tênis da Nike, tênis da ASICS, né, e os produtos são basicamente iguais, ou basicamente não, os produtos ofertados são iguais, né, mas você pode se diferenciar pelo atendimento oferecido, né, pelos seus vendedores. E você pode ter uma diferenciação por canal, né, por como que você atende, se comunica e distribui esses produtos, e você pode ter uma diferenciação por imagem, né, por aquilo que o consumidor tem na mente a respeito do seu produto, da sua empresa, né, e como ele percebe isso, né, então diferença de design, de cor e por aí vai. Muito bem. Vamos aí detalhar um pouquinho, né, só para a gente consolidar esse conhecimento. Diferenciação por produto, né? Então, como que eu me diferencio aí por produto? Eu posso ter uma forma diferente, né? Lembro aqui em questão de forma, a embalagem da Coca-Cola, né? É um ícone nesse sentido, né? Você olha aquela embalagem, né? Você já sabe que é Coca-Cola. Então, ela tem um diferencial dos outros concorrentes, né? Não só dos refrigerantes de cola, mas de todos os refrigerantes, devido ao seu formato. Bom, características que o produto tem, né? Podem ter diferenças, né? O desempenho, né? Então, um carro, né? Por exemplo, ele pode ter um concorrente no mesmo segmento do carro, mas o desempenho dele é melhor. E aí o desempenho pode ser em questão de potência de motor, ou pode ser em questão de economia, né? Um carro mais econômico. Então, você tem aí praticamente todas as montadoras, né? Tem um carro de entrada, certo? E aí, esse carro de entrada, sei lá, o Up, né? Você tem o Mobi, você tem o Kwid, né? E esses carros são carros de entrada, né, de segmento de entrada, que a gente chama, mas eles podem ter desempenhos diferentes. Esse desempenho diferente pode ser aí um diferencial. Claro, todos eles têm algum desempenho diferente. Mas como que a gente vai dizer se isso é realmente um diferencial ou não? Temos que voltar lá no conceito. Temos que saber se isso é significativo para o público-alvo. Então, se ele tem, né, se ele consegue perceber essa diferença, né? Ou se ele acha que todos os carros de entrada naquele quesito, por exemplo, consumo, é tudo igual, né? Ou se não, se um determinado carro consegue colocar isso como significativo, e se isso é valorizado por aquele público-alvo. Nesse segmento de entrada, por exemplo, o baixo consumo de combustível provavelmente é valorizado. Agora, a potência do motor, talvez não, né? Porque é um carro geralmente utilizado para se andar dentro da cidade, né? Não é para andar em BR, né? Em estrada, longas viagens. Então, se ele tem ali uma potência um pouco maior, né? Se ele tem, sei lá, 90 cavalos e os outros carros do segmento têm 80 cavalos ou tem 75 cavalos, talvez, de potência, né? Isso talvez não seja algo valorizado pelo público-alvo. Então, se esse desempenho é algo que é um diferencial, vai depender se ele é significativo e se ele é valorizado. Muito bem. Nós temos também a conformidade, né? Aqui é mais para o mercado B2B, né? O mercado corporativo. Se o produto ele tem uma conformidade, se ele sai sempre dentro das mesmas especificações, se ele não tem variabilidade, né? Porque isso para a indústria é muito importante, né? Se você recebe um produto, ele tem uma certa característica, especialidade, né? E ele entra na sua linha de produção,
né? Se num segundo lote aquilo muda, você às vezes precisa mudar toda a sua linha de produção, adaptar as máquinas para aquela peça que é um pouquinho maior, um pouquinho menor, então isso é muito ruim. Então, se um determinado produto tem um alto nível de conformidade, isso pode ser um diferencial de mercado, dependendo do seu segmento e por aí vai. Durabilidade, né? Também é algo, né? Durabilidade, a gente sempre lembra lá das pilhas Duracell, né? Então, se ela dura mais, né? E isso é sentido pelo mercado e é valorizado, né? Isso é um diferencial do produto. Confiabilidade, né? Isso também é algo muito importante no segmento automobilístico, por exemplo, né? Facilidade de reparo, isso também no segmento automobilístico, né? Às vezes você comprava, antigamente, eu me lembro, né? Tempos bem passados, tinha algumas pessoas que gostavam de Fusca, né? Depois veio outros carros, veio o Gol, né? O Gol 1000, o Fiat Uno, né? O Mille, né? E algumas pessoas ainda gostavam do Fusca, né? Por quê? Porque o Fusca, se ele quebrar, né? Em qualquer lugar, alguém aparece lá com um canudo de refrigerante, um arame, qualquer coisa e conserta o Fusca, né? Ele tinha essa fama, assim, principalmente no interior, né? De ter uma facilidade de reparo e isso era valorizado pelo mercado, isso lá na década de 80, né? Estilo, né? Claro, você pode se diferenciar pelo estilo do seu produto, né? Pelo design que esse produto oferece. Isso tem muita semelhança lá com a forma, né? Que nós falamos lá no início, né? Mas podem aí ter características diferentes, né? Você pode ter até a mesma forma, mas ter cores, né? E uma imagem, né? Exterior aí que seja uma diferenciação, ok? Isso, diferenciação por produto. Vamos agora falar de diferenciação por serviço. Então, eu posso ter aí uma facilidade de pedido, né? Então, a pessoa, ela facilmente entra no meu site, né? Com um clique ali, ela consegue fazer o pedido, enfim, um outro fornecedor fornece o mesmo produto, mas é muito burocrático, demora muito. Isso pode ser uma diferenciação, né? Hoje em dia todo mundo está com pressa, todo mundo quer rapidamente ter acesso a um determinado produto, né? Principalmente no mundo corporativo, por exemplo, né? Uma pessoa que é responsável pelas compras de uma determinada loja ou de um mini mercado, sei lá, né? De qualquer coisa aí, ela tem pouco tempo para realizar os pedidos aí do mês ou da semana, né? E aí às vezes tem duas distribuidoras que oferecem os mesmos produtos, mas uma distribuidora ela tem esse diferencial de que é fácil fazer os pedidos lá. Isso é algo que pode ser aí muito valorizado por esse cliente, né? Você também pode ter aí uma entrega diferenciada, né? Então mais rápida, num formato melhor, né? Então os produtos já vêm em lotes menores ou, né, a conferência fica mais fácil. Então isso tudo é uma diferenciação aí por entrega, né? Instalação, né? Então você pode ter aí um espaço melhor, mais arejado, melhor, né? Isso me lembra muito farmácias, né? Farmácia, basicamente, ela vende o mesmo tipo de produto, né? O mesmo remédio que você encontra em determinada farmácia, você encontra em outra, né? Mas existem diferenciação por instalação, né? Então, existem farmácias que são... parecem muito bagunçadas, você entra lá, você não consegue enxergar direito, né? Se você quer um remédio, você quer apenas trocar, vamos chamar assim, né? Uma receita médica por um produto, isso talvez não faça muita diferença. Mas se você não quer exatamente aquele produto que está na receita médica, mas você quer olhar hidratantes, você quer buscar produtos lá de beleza pessoal, né, de higiene pessoal, enfim, aí a instalação pode fazer grande diferença. Muito bem, treinamento do usuário, né? Então você pode ter o mesmo produto, uma mesma máquina, por exemplo, né, que tem aí especificações muito parecidas, enfim, mas uma determinada empresa, né, fornece um suporte de treinamento ao usuário, de pós-venda muito melhor. Isso pode ser uma diferenciação por serviço. No mesmo sentido, orientação ao usuário, né?
manutenção e reparo, né? Um serviço de manutenção e reparo considerado pelo público-alvo como realmente um diferencial, melhora, né? Entre outros, correto? Então, isso aí é algo que, vamos chamar assim, a imaginação do gestor de marketing pode levar aí a inúmeras diferenciações por serviço. Bom, e dentro aí das diferenciações por serviço, né, mas com destaque especial, nós temos a questão do atendimento, né? Então, você pode ter aí uma equipe, né, mais competente, né? E aqui lembre-se, quando a gente fala em competência, o conceito, né, mais utilizado aí de competência é o famoso CHA, né? O que é CHA? Conhecimento, habilidade e atitude. E o que é conhecimento, habilidade e atitude? Conhecimento é o saber teórico, o saber na cabeça, o saber baseado em ciência, ou em estudos, em livros, né? Mas às vezes não basta a pessoa saber teoricamente, ela precisa saber na prática. E saber na prática, saber executar, isso é habilidade. E às vezes, né, não adianta saber na teoria e saber na prática, se a pessoa não tem uma atitude profissional, se ela não tem uma postura profissional, né? Ela sabe teoricamente, ela sabe na prática, mas é estúpida, é grossa, não tem higiene, enfim, certo? Então, se a pessoa sabe a teoria, se a pessoa sabe na prática e se a pessoa tem uma postura profissional, nós dizemos que essa pessoa ela é competente, né? E então, se você tem uma equipe competente, né? Se a sua equipe tem uma competência que é reconhecida pelo público-alvo, você tem aí uma diferenciação. A cortesia dessa equipe, né, tá aí dentro da competência, tudo vai estar dentro da competência, né? Mas então, reforçando, né, a cortesia, o bom atendimento é aí também um diferencial de pessoal. A credibilidade, né? Então, quando a sua equipe dá uma informação, né, se ela tem credibilidade, isso vem também de um reconhecimento de competência, né? Confiabilidade, né, da sua equipe, né, tem aí muita relação com a credibilidade e com a competência, né, a capacidade de resposta, a rapidez de resposta, né, da sua equipe, entre outras características, entre elas aí a capacidade de comunicação, né. Em alguns setores isso é mais complexo, né, às vezes você tem aí profissionais, por exemplo, da área de TI, né, que são muito competentes, inclusive, né? Tem conhecimento teórico, tem conhecimento prático, né? Tem até uma postura profissional, só que ele tem dificuldade de se comunicar com o cliente, né? É um profissional muito introspectivo, né? Que tem dificuldade de externalizar aí as suas ideias e de orientar o cliente, enfim. Então, a comunicação da sua equipe com os clientes é aí talvez um grande diferencial de mercado. Muito bem, diferenciação por canal. Aí tem muito a ver, né, com questões de logística, né? Então, qual é a cobertura que você atua, né? Aonde você faz entregas, por exemplo, né? Da onde você recebe pedidos, né? Então você pode aí, né, ter uma abrangência maior, menor, isso pode ser um diferencial, né? Especialidade por um determinado canal, desempenho, né, por esse canal, né, específico, né? Então, você faz a entrega, por exemplo, de combustível, mas pelo sistema ferroviário, né? E aí outras empresas fazem né, são aí empresas distribuidoras de combustível, mas utilizam caminhão, né? Lembro agora, por exemplo, de um episódio, né, que foi a greve dos caminhoneiros, né, onde
aquelas empresas distribuidoras de combustível que faziam o transporte por via férrea, né, tiveram ali um grande diferencial, uma grande diferenciação, porque podiam ainda, né, transportar o combustível em virtude da greve, né? Mas isso pode ter aí outras questões, né? Por exemplo, desempenho, você pode transportar uma quantidade muito maior, né? E claro, você pode ser especialista nesse canal, né? Nesse modal de transporte, né? Então, isso tudo são questões aí que o cliente, por exemplo, um posto de combustível, ou né, pode aí entender como um diferencial da sua empresa. E nós temos aí a diferenciação por imagem, né? Que não é uma diferenciação, vamos chamar assim, tão física em termos de produto, mas ela é física em termos da imagem, né? E aqui a gente está falando de símbolos que a sua empresa possa ter, das mídias, né? Então, mídia, eu lembro muito, por exemplo, do Itaú, né? Que tenha inclusive um produto um pouco pior, na minha opinião pessoal, um pouco pior do que outros bancos, mas o Itaú, ele consegue uma diferenciação por mídia, né? Ele faz lá aquelas propagandas se mostrando como um banco digital, né? Apesar de que o aplicativo dele não é tão bom, apesar de que algumas tecnologias, por exemplo, pagamento de contas através da leitura de código de barra, chegou no Itaú bem depois do que no Banco do Brasil, do que no Bradesco, mas ele consegue aí se diferenciar por imagem, né? Ele passa uma determinada imagem, né? Tem lá o laranja dele também, né? É uma cor bem característica do banco, enfim, né? Então ele consegue essa diferenciação. A própria atmosfera, né? Então você tem lojas, em shoppings, né? Que cuidam muito dessa atmosfera. Ela tem um cheirinho especial, ela tem uma iluminação especial, né? E ela cria uma atmosfera, né? Que aquela loja diferencia das outras. Você percebe que você está numa loja diferente, né? Eventos, você pode fazer eventos e aí ter isso como diferencial e por aí vai, ok? Mas são questões tangíveis. Então, por isso ainda é diferenciação, não é posicionamento. Posicionamento nós vamos ver um pouco mais adiante. Bom, então, finalizando, diferenciação. Cabe destacar que todos os produtos podem ser diferenciados até certo ponto, mas nem todas as diferenças são significativas ou valem a pena. Então, voltamos lá ao conceito inicial, né? Fechamos aqui com Kotler, reforçando o conceito inicial. Tudo é possível diferenciar, né? Porque nós temos muitas opções. Ou eu diferencio pelo serviço, ou pela atmosfera, ou pelo canal, ou pelo produto, dentro do produto pela forma, pelo tamanho, pelo design, né? Então, assim, eu tenho uma possibilidade de diferenciar. A grande pergunta é, vale a pena? Isso vai encarecer o meu produto? Não vai? Né? Então, até que ponto que isso é realmente uma diferenciação que vale a pena? Muito bem, finalizando aí diferenciação, nós vamos então para posicionamento. E o que é? Se tudo isso que nós falamos até agora é diferenciação, o que é posicionamento? Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente do público-alvo. Qual é a palavra mais significativa nesse conceito? Mente. Na mente. Não é algo tangível que está lá no produto ou que está lá
no canal. Não, é algo que está na mente do público-alvo. Vamos ver aqui esse outro conceito. Posicionamento são as estratégias que ajudam a criar a imagem desejada da empresa e de seus produtos nas mentes de um público-alvo escolhido. Posicionamento é o processo de criação dessa imagem. E uma posição é a visão resultante da empresa ou da marca a partir da perspectiva do cliente. Pense aqui comigo. Atualmente, já há bastante tempo, né, as pessoas em geral, o mercado de forma geral, é bombardeado por muita comunicação, por muita mídia, por muitas informações. E vamos pensar assim, a nossa cabeça, ela tem uma capacidade de ocupação de lugares, né, que é de certa forma delimitada, né, não é infinita, né? Nós não podemos conhecer todas as lojas, todas as sapatarias que existem no Brasil, todas as marcas de roupa que existem. Nós não conseguimos isso. Então pense assim, a mente, a cabeça, né, do nosso público-alvo, ela consegue espaço para algumas marcas. Esse espaço que está na mente do consumidor, ele se faz através de elos, né? Então assim, o consumidor, ele não vai colocar na sua cabeça uma marca, uma informação de uma empresa, né, e simplesmente deixar isso voando, né? Por exemplo, se eu penso assim, Mercedes-Benz, isso traz alguma coisa na minha cabeça. É bom, é ruim, é confiável, não é? É chique, não é? Certo? Isso está atrelado a outras informações. Correto? Isso tem uma posição na minha cabeça. Certo? Então, se eu falo assim, padaria em Lages, o que vem na mente de vocês? O que é top of mind, né, que a gente chama muito em marketing, né? Qual é a primeira marca, o primeiro lugar que vem na mente de vocês? E aí, vocês vão poder dizer. Um vai dizer Pan de Amore, outro vai dizer Divina Panetteria, outro vai dizer Pádua, outro vai dizer uma padaria que existe lá num determinado bairro e que na minha cabeça não tem posição nenhuma, correto? E quando eu penso nessas 3 padarias que eu citei, por exemplo, Pan de Amore, Divina Panetteria, Pádua, Pão do Pedro, né? Elas vêm atreladas a outras questões. Elas têm uma posição, elas têm um posicionamento. Uma pode ser sofisticada, uma pode ser mais econômica, outra pode ser mais acessível, né? Então assim, isso pode ter aí, isso tem relações na minha mente, correto? Esse trabalho de alcançar um espaço na mente do consumidor, de conquistar uma posição na mente do consumidor, na mente do público-alvo, é o trabalho de marketing de posicionamento. Ok? Muito bem. Resumindo, diferenciação é o que uma empresa faz para o produto e para aquilo que está relacionado, né, agregado ao produto. Pode ser a distribuição do produto, pode ser o serviço prestado junto ao produto, por aí vai. Posicionamento é o que a empresa faz na mente do cliente.
que obviamente deve ter relação, né? Você não pode aí ter diferenciais no seu produto que não tem relação nenhuma com o posicionamento da sua empresa na mente dos seus clientes, né? Obviamente que precisam estar alinhados a diferenciação e o posicionamento, mas enquanto especialistas de marketing, que é aquilo que nós estamos nos tornando aqui nesse curso, nós não podemos confundir os dois conceitos. Apesar de ter relação, são coisas distintas. Muito bem. Para ter sucesso, uma empresa não deve apenas se diferenciar e diferenciar os seus produtos. Só isso não basta. Ela também precisa se posicionar na mente do público-alvo. Ok, gente? Isso era o que nós íamos conversar nessa videoaula. Entender aí o conceito de diferenciação e de posicionamento. Mas como eu vou me posicionar? Como eu vou buscar um espaço na mente do meu público-alvo? Isso nós vamos conversar aí mais à frente, numa conversa via Google Meet, né? E ao longo da especialização. No próximo semestre, nós vamos falar de branding. E branding tem muita relação com os conceitos de posicionamento. As estratégias, as ferramentas que a gente usa no branding são ferramentas também de posicionamento. Isso nós vamos conversar mais adiante. Por enquanto, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau.